O duelo mortal aí de Darkseid versus Bills. Darkseid, que é um dos personagens mais fortes, overpower do universo da DC, né? É considerado aí um deus, né? Do universo da DC. E Bills, ele é o deus da destruição do universo aí, né? Do mundo do Dragon Ball Super, né? Que tá aí, né? Quase acabando, beleza? Então vamos dar uma conferida aí nesse duelo mortal que tá muito bacana. Bom, primeiramente vamos ter que falar, né, do nosso querido Darkseid, né? Bom, Darkseid é um personagem fictício, né, um super vilão que aparece nas histórias em quadrinhos americanos, né, publicados pela DC Comics, geralmente descrito, né, como uma das maiores ameaças do universo DC. Ele foi criado pelo escritor e artista norte-americano Jack Kirby e apareceu pela primeira vez em Superman Paul James Opsens, né, ou Olsens, né, da revista 134, de novembro de 1970. Como governante, né, tirano, né, do planeta Apokolips, sua ambição é encontrar a equação antivida, com o qual tem a intenção de conquistar o universo e eliminar todo livre-arbítrio. Como um dos seres mais poderosos do universo da DC, o personagem se tornou um adversário do Superman e um grande inimigo da Liga da Justiça. Tem sido destaque em outros meios de comunicação aprovados pela DC Comics, como filmes, séries de televisão, jogos de videogame, né, e mercadorias, como bonecos de ação, né, obviamente. Foi classificado em sexto lugar na lista dos 100 maiores vilões de quadrinhos de todos os tempos. 100 vilões. Pensa, mano, nossa, o cara, a partir daí você já vê que o cara é forte pra cacete. E em 23º lugar, nos 100 maiores vilões de todos os tempos da Wizard, né? Os 100 maiores vilões, né, foi considerado aí pela IGN, e esses 100 aí maiores foi considerado pela Wizard. Bom, então, para a gente saber um pouquinho mais sobre a sua história, a sua origem, né? Antes da gente partir para os feitos dele, a gente tem que saber, um pouquinho mais do passado dele, de onde ele veio. Os velhos deuses, né, que destruíram e, ao fazerem isso, né, geraram dois planetas. Dizem que todas as coisas boas do velho mundo ocuparam a nova Gênese, enquanto tudo de ruim encontrou guarda em Apocalipse. Em Apocalipse, a rainha Egra, regente de Apocalipse, tinha dois filhos. O mais velho, que herdaria o trono, Drax, e o caçula, Uxas. Drax era o pacifista e inclusive fez um acordo de paz com Irza, o herdeiro, né, da nova Gênesis. Uxas só pensava em guerra e há muito planejava tomar o título de herdeiro de Apocalipse do irmão para si
Uxas tornou-se obcecado por poder após perder a única que ele já havia amado. Shuli, que foi assassinada pela rainha Egra, sua própria mãe. Ele acreditava que o amor podia corromper seus filhos, o seu filho, e após isso, Uxas tornou-se submerso em escuridão e não apresentava mais qualquer emoção. Depois de muito relutar, Drax, o príncipe herdeiro de Apokolips, decide confrontar e absorver a misteriosa força Ômega. Entretanto, algo sai errado. Uxas pula em direção à força Ômega e os dois são envolvidos pela energia Ômega. E então Uxas sai vivo com sua conhecida pele rochosa para assumir o manto de Darkseid, e que era mais negro de todos os antigos deuses. Uxas rompeu a barreira das trevas e do outro lado de quem não possui a bondade, indo de Uxas para Darkseid, o mal absoluto. Bom, vamos falar agora da origem dos seus poderes, da onde tudo nasceu. Darkseid nem sempre apresentou na sua pele rochosa e poderosa semidivinos. Ele era anteriormente chamado de Uxas, como já tinha falado antes, e tinha aparência humana como a vasta maioria dos novos deuses. Seu irmão mais velho, Drax, planejava clamar para si a misteriosa força Ômega e se tornar o próprio Darkseid, mas iria utilizar seus poderes a fim de trazer a paz a Apocalipse. Uxas o matou antes disso e adquiriu a força Ômega para si, adotando o nome de um deus apócrifo, o tirando Darkseid. Uxas governa Apocalipse desde então. Bom, agora vamos para a força Ômega e seus poderes. Darkseid é um novo deus e tudo o seu poder se baseia na força entrópica. Não leva no mau sentido não. E maligna do poder que existe na Source, que é a força Ômega, e com ela vem a ascensão Ômega, que é nada mais nada menos do que o poder de matar ou, no mínimo, ferir gravemente todo ser vivo, seja entidade ou um mortal. O fato de possuir a força Ômega selada em seu corpo garante a ele o enorme poder que pode facilmente desintegrar sistemas solares, onde é literalmente imortal e é necessário para o universo. Literalmente um mal necessário, vamos dizer assim. Não podendo ser retirado de um universo, sem que esse universo seja destruído, senão então importante é necessário para o equilíbrio do multiverso. Só para vocês terem uma ideia, Darkseid foi o adversário páreo para o Anti-Monitor, o cara que quase destruiu o multiverso da DC. Se vocês quiserem saber mais, é só ler a Crise das Infinitas Terras. E entre essa habilidade de Darkseid, podemos destacar super força infinita, velocidade sobre-humana, imortalidade, grande intelecto, visão de raio Ômega / sanção Ômega, da onde ele vem o seu poder, que é capaz de apagar da existência qualquer ser vivo atingido por ela ou ferir, Bom, agora eu vou tentar me aprofundar um pouco mais na força do Darkseid para a gente poder ter uma ideia de como é. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o Bills. O Darkseid ele é capaz de disparar uma poderosa rajada incinerante dos olhos. Dos olhos. O efeito Ômega, diferente da maioria dos poderes do gênero, como a visão de calor do Superman, ele não precisa dispará-lo em linha reta, podendo mesmo mudar sua direção no meio do caminho, fazendo complicadas curvas e desvios. Essa rajada tem o efeito de desintegrar e alterar a matéria, curar, teleportar ou dispersar através do tempo, ou por mais íntimos, viagem no tempo. De acordo com a vontade do Darkseid, obviamente, Se Darkseid quiser alvos desintegrados, podem ser ressuscitados mediante um novo uso da sua rajada.
Esse poder ele é alinhado, né, pelo mistério do elemento X, que Darkseid absorve dentro do seu corpo. O poder só falha se a quantidade da substância for insuficiente. Darkseid possui uma super força e resistência extremamente grande. Sua força, né, divina, que permite quebrar o mais forte dos materiais, mais uma vez que quebrou o anel, né, entre aspas, né, do Lanterna Verde, e é o suficiente, né, mais forte para levantar um meteoro maior que a Terra com o mínimo, né, sem o mínimo de esforço. Sua resistência é grande o suficiente para resistir a bombas nucleares e possui também uma velocidade sobre-humana. Darkseid pode correr mais rápido que o melhor dos atletas do mundo. No entanto, a sua velocidade, né, Darkseid não é comparável à de velocistas, né, como Superman ou Flash. Ele também pode aumentar seu tamanho com o que chamamos de manipulação de tamanho. E também é capaz de criar vida a partir do próprio poder. Com todos os novos deuses, Darkseid não envelhece segundos, né, aos padrões normais e tem centenas de anos. Ele é um dos poucos novos deuses malignos que foram capazes de adotar uma caixa materna. Sua inteligência também é sobre-humana e é um grande cientista e estrategista. Isso sem falar na imensa quantidade de seres, né, super poderosos que o servem e muito difícil de passar até mesmo por eles. Muitos dos integrantes do Esquadrão Suicida já morreram para os parademônios de Darkseid. Darkseid também foi capaz de abrir um portal que trancou o planeta Dakshan de um lugar com Apocalipse. Durante a chamada Saga das Trevas Eternas, os Daxamitas, sob o efeito do Sol amarelo, ganharam poderes em níveis kryptonianos. Vou colocar aqui um detalhe, hein? Darkseid havia dominado a mente de todos os 3 bilhões de Daxamitas e não é claro que o Darkseid, né, possui atualmente essa habilidade, né, mas pois a história, né, que se passa no futuro é provavelmente, né, que aquele ponto, né, de tempo do século 30, Darkseid já tivesse dominado sobre a equação antivida, ao que parece mais provável, e o Tirando conseguiu absorver os poderes de Mortro, o Senhor do Tempo, 2 inimigos da Legião dos Super-Heróis, sendo o primeiro um poderoso mago e o segundo uma entidade do tempo. Uma outra coisa também que podemos ressaltar, né, nos seus poderes, né, e habilidades, tem sua super durabilidade, né, invulnerabilidade, resistência sobre-humana, né, como eu falei antes, mimetismo rochoso, gigantismo, telepatia, telecinese e capaz de teletransportar, né, através de longas distâncias, capaz de atravessar matérias e energia e manipular o incrível. Agora vamos falar um pouquinho do Beerus, né, o deus da destruição aí do universo de Dragon Ball Super. Ainda que não tenha dito, né, no anime, o mangá já apresentou evidências de que seria o mais poderoso, né, entre os deuses da destruição. E é uma cena, né, quando o Black dialoga, né, com os guerreiros, ele diz a seguinte frase, abre aspas, que sorte que o Deus da Destruição do Universo 7 não está mais neste mundo, ou mais problemático, fecha aspas. Ou seja, dá para entender que o mesmo seria mais problemático, né, o mais poderoso, e além dos outros momentos do anime, como Whis explicando a capacidade da destruição de Beerus. Outras evidências também, né, no mangá apontam que Beerus como o deus da destruição mais poderoso. No capítulo 28 do mangá, né, de Dragon Ball Super, podemos vislumbrar uma pequena, entre aspas, luta entre deuses da destruição, onde Beerus mostrou-se bastante calmo diante dos outros, né, deuses da destruição. Mesmo ele, né, sendo o objeto de ataque, né, dos demais deuses movidos pelo rancor que eles têm em relação ao Haikaishin do universo 7. A outra evidência, né, que temos, que agora que vou citar, né, é ao longo do início de Dragon Ball Super,
e em um diálogo entre o Peixe Oráculo e o Bills. Ele afirma que o sonho de Goku poderia então revelar o rival que tanto o Bills procurava, o Deus Saiyajin. Ora, num multiverso cheio de seres poderosos diante de tantos deuses da destruição, Bills não poderia ter entre eles um rival à altura? Vocês podem afirmar que o Champa poderia ser esse rival. Entretanto, eles são irmãos, né? E, portanto, possuem uma rivalidade fraterna, não sendo de fato a quem Bills procurava. Bills, né, versus Champa, né, tivemos aí no anime, é a única luta que podemos presenciar, né, no anime entre os deuses, né, da destruição, né, que foi, entre aspas, a série, foi entre Bills e seu irmão, né, onde logo Champa estava suando e cansado e Bills estava se divertindo contra atacando com cerca, né, de facilidade, né. Vado chega a implicar, né, ainda que o Haikaishin é o mais forte ao compará-lo com o físico de Champa. Outra evidência é na luta, né, de Bills e Vegeta. O Haikaishin afirma depois de Vegeta dominar o Blue que ele é o poderoso, né, e que ele poderia ser o deus da destruição de um outro universo, é claro, mas não o dele próprio, né, obviamente, pois ele é evidentemente o mais superior ao seu aprendiz. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre os seus poderes, né, seus poderes e as suas habilidades, né. Bom, entre elas temos sua super força, super velocidade, resistência, agilidade, manipulação de matéria, voo, manipulação de Ki, né, ofensivamente e defensivamente, mestre das artes marciais, resistência a venenos, selamentos, senso de energia, anulação de energia, telepatia, telecinese, capaz de destruir a alma com Hakai, né, que é quando ele utilizou, né, para destruir, né, o Zamasu. Também pode acertar seres intangíveis com o mesmo golpe, né, Hakai. Seu potencial destrutivo. Bom, quando ele enfrentou o Goku, né, lá no espaço, né, tanto no filme quanto no anime também, né, quando os dois se enfrentaram, né, o universo, né, enfrentou um grande vácuo, né, que acabou anulando a energia que ia destruir o universo, mas foi mais forte que Son Goku e este que destruiu uma energia mais forte que a energia de Bills, que acabou anulando, né, que iria destruir o universo. Uma luta entre Bills e Champa colocaria enfim nos universos 6 e 7. Essa luta que eu falei do Goku e Bills foi quando eles trocaram socos, né? E esses socos acabaram tremendo, né? Afetando o universo, né? Podendo, né, colocar em risco aí a vida, né? Ou a destruição do universo se eles fossem mais adiante. Mas acabou que o Goku acabou que não tinha tanto poder assim para ir adiante. E já a luta contra o Champa, né? Com tanta pressão que os dois estavam tendo, poderia sim dar o fim no universo 6 e 7. Bom, ele tem um alcance, tá, de multi-universal. Como assim? Ele pode ir, né, pro lado, né, ou pro outro, né, onde ele quiser. Sua velocidade, né, é massivamente acima da luz. Né? Vamos botar aqui cerca de quadrilhões, né, de vezes, né, acima da luz. Vamos botar um supor aqui. Sua resistência, né, é acima, né, de um deus, né? Como ele é um deus, então ele tem uma resistência universal. Sua força de impacto, né, seu soco, né, como eu falei antes lá, né, durante a luta contra o Son Goku, né, o Super Saiyajin Deus, não é o Super Saiyajin Blue, Deus, estavam rachando o próprio universo. Sua força física ainda é desconhecida, cara. No exato momento onde o anime está, ele não mostrou sua força assim 100%. A gente não pode afirmar isso tanto no anime quanto no mangá. Mas como a gente não sabe a sua real força exata, né, a gente não pode colocar aqui um parâmetro, né, de ele faz isso, entendeu? Mas não pode. A gente só pode citar com o que a gente já viu, que já foi mostrado. Então a gente não pode botar uma força assim de um deus, nossa, ele tem essa força. Não. Então a gente vai colocar aí uma força aí comparada aí que a gente já viu, beleza? Bom, seu vigor, né, a sua
né, sua força de vontade, né, é extremamente alta, que sem aparentar nem um pouco de cansaço, né, após lutar contra o Goku durante um bom período de tempo, né, usando os seus 70%. A sua inteligência, né, é o que mais me chama atenção, né, porque anos de experiência em lutas e treinamentos com o Whis, ele já provou, né, que é capaz de encontrar os pontos de precisão dos oponentes, né, de diversos tipos, tanto faz de humanos quanto de Saiyajins. Já que conhecemos nossos respectivos amiguinhos da vizinhança, né, vamos para o combate. Bom, para começar, né, podemos analisar a força de ambos em escala de Deus. Não podemos analisar a força física de Bills, né, já que a gente não viu a real força dele. Mas podemos analisar em questão com a luta que o Goku, Super Saiyajin Deus, né, o vermelho, que com o impacto dos seus socos estavam rachando seu próprio universo. E também podemos ver que a luta de exibição do Torneio do Poder, né, com outros deuses da destruição, vimos que ele mostrou que foi capaz de resistir a todos, não só pela força física, né, mas como também resistência, velocidade e poder destrutivo. Apesar de não sabermos, né, se essa luta de exibição os deuses poderiam lutar a sério, né, com seus 100%, ou se eles estavam bastante nerfados, né, por conta do Zen. Com isso temos uma ideia de como a força do Bills pode ser. Bom, agora que já sabemos, né, que o Bills, né, tem essa mediana força aí, vamos agora pro Darkseid, que é muito forte. Darkseid já tem uma ideia, já foi mostrar tudo do que ele pode fazer. Ele é o mais forte, mas o seu poder, ou melhor, sua força, vem da sua força ômega. Então, o seu poder, né, ou sua força, né, vamos dizer assim, é o mais acima do que do Bills, pois ela vem da sanção ômega. Para termos uma ideia, tá, como eu falei antes lá, né, na história da Darkseid eu consigo bater de frente com o Anti-Monitor, o cara que quase destruiu o multiverso da DC. Sabe, a partir desse ponto, você consegue ter uma mínima noção de quanto o Anti-Monitor é capaz. Esse Anti-Monitor, cara, ele, tipo, como ele tem um alto poder destrutivo de destruir o multiverso, quando eu digo multiverso, tá, é todo o multiverso da Marvel, saca? Tudo que existe na Marvel ele foi capaz de, quase conseguiu, né, capaz de destruir, né? E o Darkseid conseguiu bater de frente com ele, né? E isso, tipo, isso não é coisa pouca. Darkseid poderia usar suas habilidades, né, de grande intelecto para analisar como poderia tirar força, né, ou o que o Bills poderia fazer, né, naquele local de batalha. Mas também ele poderia usar a sua visão de raio ômega, né, que é capaz de apagar sua existência de qualquer ser vivo atingido por ela. Fora, né, que também o Darkseid é imortal, podemos colocar isso. Isso também faz com que o Bills, né, possa ficar bastante cansado, né, ao passar da luta, né? E mas Thiago, o Bills tem o seu Hakai que destrói qualquer coisa, né, viva e não viva. Sim, realmente, o Bills tem o Hakai. Ele pode utilizar o Hakai para destruir o Darkseid. Mas, né? Como eu falei, Darkseid, ele, além de ser mortal, né? Ele, para ele ser pego, né, por esse Hakai, é uma forma linda de dizer, né? O Bills, ele poderia utilizar aquele método que ele utilizou no Zamasu, né, pegando a mão dele lá, né, fazendo Hakai, desintegrar, né, o Darkseid. Poderia fazer isso? Com certeza. Mas como o Darkseid é imortal, beleza. Ou o nosso querido Bills poderia jogar aquela bola de Hakai também, né, com uma energia. Mas como o Darkseid ele tá acima de um deus, né? Ele é como se fosse uma divindade, né? E ele poderia facilmente manipular o Hakai, né? Tanto a bola quanto a força que o Bills poderia pegar ele, né? Mas Thiago, você está errado. Como que o Topo conseguiu fazer isso com Freeza fazendo... Não, calma. Não vamos colocar questões do anime que tal personagem fez isso para atingir o outro. Não vamos colocar isso, tá? Em primeiro lugar, o Topo não tava com o poder do Hakai mesmo, tá ligado? Tipo, Hakai, de um deus da destruição.
Ele não tava. Tira essa coisa da sua cabeça, beleza? E segundo, estamos falando de um deus da destruição, e não estamos falando de um mero secundário que, né, nem sequer foi considerado deus da destruição. E outra, Darkseid é uma divindade. Divindade está acima de um deus, né, da destruição, né? Então vamos lá. Mas sim, ele realmente, né, como Darkseid ele é imortal, mas isso seria muito difícil, né, de acontecer. E fora que Darkseid, né, poderia ir atrás do Senhor Kaiô, né, que é a única forma de derrotar, vulgo, matar, né, o Bills. Para você que não sabe, isso foi revelado no anime. Para se quiser matar o Bills, né, você pode ir atrás, né, do Senhor Kaiô, né, e matar, vulgo derrotar o Bills, né. Isso foi dito pelo próprio Whis. Mas ambos têm uma velocidade incrível. Mas Darkseid consegue ultrapassar a velocidade sobre-humana. Já que o nosso amiguinho Bills, né, passa facilmente da velocidade da luz, podendo ir bem, né, mais além, quem sabe. Aí você me pergunta, mas Thiago, Bills tem anos de experiência em luta e treinamentos com o Whis. Ele já conseguiu derrotar e quem sabe superar, né, ele é o superior, né, do que Goku. Realmente, isso é verdade. Mas Darkseid é capaz de manipular qualquer tipo de energia, fazendo com que ele pudesse, entre aspas, anular, né, a energia do Bills, o que acaba pesando, né, para o Bills ao se enfrentar com Darkseid. E que o poder do Darkseid é quase ilimitado, né, já que ele vem da sanção ômega. Mas calma, pessoal, calma, que não quer dizer que o Bills é fraco. Para falar a verdade, Bills poderia utilizar seu Bigate no Goku, né, para desviar dos seus golpes e até quem sabe dos raios de Darkseid. Mas como a gente está colocando tudo em jogo, pontos fracos e pontos fortes, ainda não vimos o ponto total de Bills. Já o Darkseid, né, sabemos tudo o que ele pode fazer e isso poderia acabar com Bills. Claro que um pouco de dificuldade, mas é o seguinte, o ponto crucial que Darkseid poderia utilizar é seus raios Sanção Ômega, né, que poderia perseguir, né, o Bills, né, infinitamente, já que esse raio também ele percorre uma velocidade muito alta. Ah, mas Thiago, o Bills poderia desviar dos raios? Sim, poderia, entendeu? Fazendo com que o Bills pudesse ir atrás do Darkseid e fazendo que o raio pudesse pegar o Darkseid por trás, né? Mas, como eu falei, o Darkseid, como ele tem uma inteligência ultra mega, né, alta, entendeu? Não desmerecendo Bills, Darkseid sim poderia destruir, né, ou incapacitar o Bills, né, por, vamos dizer assim, um determinado tempo, né. Mas o outro ponto também é que Bills não ter essa imortalidade, né, e por Bills também, né, não ter essa energia, né, infinita, Bills poderia ficar cansado, né, no decorrer da batalha, né, utilizando todo o seu poder, né, e isso poderia cansá-lo, né, e isso poderia levar à sua ruína. Mas não quer dizer que Bills não poderia derrotá-lo, porque ainda não vimos o real potencial do Bills, entendeu? Já que o anime não chegou ao seu fim, né, e o seu mangá também não foi chegado ao seu fim também, não foi explorado, né. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse duelo mortal. Olha, foi um duelo mortal bastante trabalhoso, cara. Entendeu? Eu acreditava que o Bills poderia ganhar, mas analisando os feitos do Darkseid, os poderes dele, cara, Darkseid poderia sim ganhar do Bills não vai aí com dificuldade, tá? Não ganharia com facilidade, mas com dificuldade ele ganharia, sim.